Eu acho que você levantou uma questão essencial, viu, Rosângela, que é a gente entender, né, que toda essa diatribe, toda essa gritaria do Trump, ela tem um sentido, tá? Ela não é gratuita. Né? A gente precisa entender que o governo Trump tem compromissos. O governo Trump tem favores a serem devolvidos. Né? Se vocês me perguntarem que o governo Trump tem um daqueles piacere do poderoso chefão, eu vou dizer para vocês que é verdade. Né? Quando a gente olha para sair do Acordo de Paris, quando a gente olha toda a costa virada, virar as costas para tudo que é energia limpa, quando a gente olha até mesmo olhar para o Elon Musk e dizer para ele, segura a tua Tesla, né? É porque ele não tem compromisso só com aqueles 6 da fotografia que vocês mostraram. O compromisso que ele tem que atender é com a indústria petrolífera, que foi o segundo grande financiador. Eles são muito hábeis para se esconderem. Né? O pessoal do Vale do Silício é muito jovem. Gosta de aparecer, né? O pessoal do Vale do Silício, né? O pessoal do petróleo tem 1 século de experiência. Né? Então eles ficaram para trás, mas cobraram tudo. Então quando você olha para isso aqui, é a sobrevivência da energia fóssil. Né? Então, quanto der, quanto for possível, com todos os riscos que nós temos. Né? Então, nesse quadro, a gente tem que entender isso. É o mesmo quase com a OMS. Quando a gente olha para a saída da OMS, a gritaria da OMS, ela é irreal, ela é absurda se você não for em alguns setores da indústria farmacêutica que tem altos interesses em que a supervisão da OMS seja de outro perfil. Se não olhar para isso, a gente não entende o que é que está acontecendo com o governo Trump. Né? Porque a gente tem uma ideia que o governo Trump é só uma gritaria. Não é uma gritaria, é uma gritaria organizada. Né? Enquanto alguns gritam, alguns ganham dinheiro. Né? E, principalmente, a gente tem que olhar o que é o calcanhar de Aquiles dessa história toda. Eu não quero puxar o tema que você já mencionou. Né? Com China a conversa é outra, Rosângela. Com China a conversa é... desculpe a minha colocação, viu, Pedro, mais enfática, né? Meus alunos até me cobram depois duro isso aí, né? Porque eles escrevem na prova de outro jeito, pior do que eu falei, né? Não é guerra comercial, gente. Guerra comercial é brincadeira. Guerra comercial é a indústria de ontem. Guerra comercial é quem fabrica... torradeira, quem fabricar cobertor, fabricar terno. O capitalismo já ganhou dinheiro com isso. A gente precisa olhar aqueles 6 da fotografia. Quando a gente olha para os 6 da fotografia, é que a gente olha o teor da briga com a China. O teor da briga com a China é tecnológico, não é comercial. É o fato real, né, de onde é que o dinheiro está. Né, e onde é que o poder de amanhã estará. É essa a questão. Né? E é claro que nós estamos olhando para esses 6 que nós mostramos na fotografia, e a gente precisa entender que ao deixar o aparelho de Estado americano na mão deles, isso vai significar mais concentração de renda. Desculpe a lembrança. Quando a gente olha para a Apple, vocês falaram que a Apple ficou mais no cantinho, ficou mais espertinha, né? Saiu menos na fotografia. A Apple já vale 4 trilhões de dólares em bolsa. 4 trilhões. Para o meu aluno entender o que quer dizer isso aí, eu lembro para ele que o PIB da Alemanha, que é o terceiro, é 4,3. O do Brasil é 1, né? Do Brasil não, o Brasil é 2,1. 2,1. Porque o Brasil está naquela faixa de renda média de 2 trilhões. Então é o dobro do PIB do Brasil. É o dobro do PIB do Brasil, é o PIB da Alemanha. Uma empresa. Então, quando você olha para esse quadro, você vai acelerar uma concentração de renda e uma guerra tecnológica que vai ser bem preocupante. No caso da China, ao mesmo tempo que Trump vem com essas declarações, ele dá toda uma sinalização de fazer uma visita à China. Eu queria entender como é que vocês veem essa sinalização, o que é que isso pode representar. Quer dizer, vamos entender onde tem interesses comuns para que haja algum ganha-ganha, isso seria possível? Essa sinalização das tarifas comerciais em termos globais, mesmo voltada para aliados, como é o caso do Canadá,
do México e dentre outros, eu acho que faz parte dessa construção de uma nova perspectiva que o Leonardo trouxe lá no início, da ideia de uns Estados Unidos que vai abrir mão desse multilateralismo, de uns Estados Unidos que se pretende mais nacionalista, por assim dizer, né? Mais isolado no sistema internacional. O que lhe permite mais flexibilidade para tomar decisões conforme caso a caso. Ou seja, à medida que você se desprende de acordos multilaterais, de grandes regimes, você pode ter mais condições de implementar políticas conforme a necessidade de cada caso. Eu acho que essa é uma particularidade importante para a gente entender. A gente já viu o Trump assumindo isso no seu primeiro mandato, né? E eu acho que aqui nesse contexto recente, o que a gente observa, né, a saída da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, a saída do Acordo de Paris, já dão indicativos de que, ok, eu vou me manter dentro do multilateralismo em acordos que eu, pelo meu cálculo pragmático, eu entendo que eu tenho benefícios, como é o caso do Conselho de Segurança. Ali eu vou continuar, porque ali para mim serve. Mas em outras instituições eu vou deixar de estar ali. Então, isso dá essa maior previsibilidade. E eu acho que isso se aplica à China. Porque no caso da China, em que pese, né, você tem as rivalidades que são estratégicas com a China, né, elas são já há mais de uma década consolidadamente, né, um desafio de Estado para os Estados Unidos, você também tem uma interdependência que é bastante significativa. Em muitos setores econômicos, ainda, né, apesar de isso vem mudando nos últimos anos, ainda existe. Então, o fato de você ter essa dependência abre espaço para que você tenha algum tipo de diálogo. Adiar para abril, eventualmente, a imposição de tarifas, é uma sinalização de, ok, vamos ver como é que as coisas caminham. Até teve uma pesquisa que saiu do Conselho Europeu de Relações Externas, e eles fizeram uma pesquisa sobre a percepção doméstica de como as populações desses países viam como benéfica a eleição do Trump ou não. Quais países viam como mais benéfica. E, curiosamente, na China, viam o Trump como um ótimo sinal para a China. Justamente porque ele também abre espaço para a China poder se internacionalizar ainda mais, ter mais espaço de diálogo com outros países. Então, eu acho que vai ser vai se medindo à medida como as coisas vão acontecendo. Os Estados Unidos vai mediando, ok, posso avançar um pouco nessa cooperação em determinadas áreas, mas apesar de tudo isso, eu não consigo ver que essa cooperação vá avançar a ponto de que essa competição seja deixada para trás. Não consigo ver isso nesse momento.